nosso espírito sedento que é do reino de Deus. E o tema escolhido para hoje foi oração, alimento do espírito. E muitos poderiam se questionar: já ouvimos falar tanto da oração, já sabemos, mas sempre é bom a gente fazer algumas reflexões a respeito deste alimento para que ele realmente seja saudável e produza os efeitos que nós almejamos. Então nós temos lá no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação, na parte terceira das leis morais, o capítulo 2 da lei de adoração. Então ali tem 3 questões fundamentais feitas por Kardec aos espíritos luminares sobre a questão da oração e da adoração. Então na questão 649, Kardec pergunta: em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus, deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Na questão 650, Kardec pergunta: origina-se de um sentimento inato à adoração ou é fruto de ensino? E também recebe a resposta: sentimento inato como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. A questão 653 precisa de manifestações exteriores à adoração? A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, respondem os luminares, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o vosso olhar. E a letra A da 653 é perguntado: será útil a adoração exterior? Sim, responde, se não constituir num vão simulacro. E tem mais resposta nessa questão. Pois bem, então, de acordo com estas questões, de acordo com estas perguntas feitas por Kardec, porque não podemos nos esquecer que ele é o codificador da doutrina espírita, mas não é o autor da obra. O autor da obra é o Espírito de verdade. Kardec foi o Espírito encarnado que conseguiu cumprir com a sua tarefa de codificar, de nos deixar esse legado, de nos deixar de uma forma entendível e sequencial todo o ensinamento que Jesus veio fazer nos seus 3 anos de messianato. Aqui, nessas questões, os luminares deixam bem claro os itens essenciais na questão da adoração, da oração. Dizem eles: a transmissão do pensamento, a nossa fraqueza espiritual e a necessidade da sinceridade. Ou seja, nós, como espíritos encarnados, só podemos nos comunicar com a divindade em forma de pensamento. Nós não temos a visão de Deus. Não estamos nesse patamar ainda. Então, a nossa comunicação com a divindade é através da transmissão de pensamento. Nos deixam claro também a nossa fraqueza espiritual.
Somos caminhantes nos primeiros passos da evolução. Acho que acabou. Da evolução. Acho que dá para me ouvir. Somos também, o que significa essa nossa fraqueza espiritual, é porque nós temos a necessidade de sentirmos, através do nosso pensamento, essa força superior que nos envolve e que nos permite realizarmos esta ligação com o divino. E por fim, a nossa necessidade de sinceridade. Que lá na questão 650, quando eu li sobre as adorações exteriores, se não for um simulacro, ou seja, se não for uma simulação, se não for uma mentira para fazer bonito diante dos outros, por isso ela é exterior. Então eles vêm nos colocando, se faltássemos com a sinceridade, nós poderíamos nos perguntar assim: será que estou faltando com a verdade quando me coloco em pensamento na ligação com Deus? Será que não colocamos em ação o bem que nos propomos quando ao pensarmos que desejamos o bem ao nosso próximo, que todos melhorem, que as criaturas evoluam, quando nós pedimos pelos doentes, pelos encarcerados? Será que isso é só da boca para fora? Porque nós não podemos esquecer também de que foi lido ali que Deus tem sobre vós o seu olhar, nos disseram os espíritos superiores. Então nós podemos mentir uns aos outros aqui, que muitos não saberão. Mas com a espiritualidade superior não existe isso. Porque a espiritualidade superior não nos olha fisicamente como estamos hoje. A espiritualidade superior é de espírito a espírito. Então somos nós, essência, nós, espíritos, é que estamos entrando em comunicação com o divino nas nossas orações diárias. Então não há como nós falsearmos com ele. Assim como foi dito, se na manifestação houver um simulacro, e como é que nós sabemos que Deus percebe? Porque Ele é o nosso Criador. Nós temos o seu DNA. É Ele, este Espírito superior, esta divindade, que tudo sabe e tudo cria constantemente. Na questão 659, os espíritos superiores perguntam, Kardec pergunta aos espíritos superiores: agrada a Deus a prece? Porque nós sabemos que está lá no capítulo Pedi e Obtereis, de O Evangelho segundo o Espiritismo, que muitos, e lá é colocado, que muitas pessoas dizem que nós não temos necessidade de orar a Deus. Porque Deus sabe de todas as nossas necessidades, sabe de todas as nossas falhas,
sabe de todas as nossas atividades, sabe mais de nós do que nós mesmos. Tem uma frase lá escrita assim. Mas seria esse o motivo para que nós nos afastássemos dele? Por quê? Não é ele quem se afasta de nós. Vocês já ouviram, já leram, já assistiram palestras, enfim, N situações onde se fala da necessidade que o homem tem desta ligação com o divino, pelo fato de termos o DNA dele. Então nós buscamos, de alguma forma, este amparo, esta proteção. Muitos ainda despertando ainda para as coisas do Espírito, lembram-se apenas nos momentos de dificuldades. Outros já chegaram um pouquinho mais adiante e já compreenderam que louvar e agradecer a Deus também é algo que nos consola, que nos dá força, que nos ampara. Então, nesta questão, a resposta dos superiores é: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Pois, se ele sabe mais de nós do que nós mesmos, ele sabe o que se passa no nosso mais íntimo, né? Inclusive, muitas vezes, as pessoas nos dizem assim: quando você for deitar, coloque a cabeça no travesseiro, converse com Deus, se tiver que chorar, chore. É um momento de sublimação nossa. É o momento do silêncio da nossa casa mental, aonde nós conversamos com o divino. Louvamos se já sabemos. E o que é louvar a Deus? É reconhecer que Ele tem o comando de todo o universo. É reconhecer de que há muitos mundos habitados, como nos diz Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Louvar a Deus é reconhecer que Ele criou este planeta maravilhoso, este planeta azul, chamado Terra, para nos dar morada, com tudo do que temos necessidade para realizar parte da nossa evolução espiritual, como espíritos imortais que somos, e que se completará em planos superiores. Quando agradecemos a Deus pelo dia vivido, pelas dificuldades que tivemos, mas que conseguimos levar a bom termo, por atitudes qual fomos impedidos de realizar, que poderiam causar transtornos ao nosso próximo e, por consequência, a nós mesmos. Ou quando nós pedimos realmente aquele amparo, a proteção, a esperança, o auxílio no acréscimo da fé, como Jesus nos ensinou. Então nós temos, nestes momentos em que nós despertamos e que vamos adormecer, nestes momentos, nós fazemos esse tipo de oração. Mas será que é só?
Será que nós já pensamos em quantas orações fazemos no cotidiano, no nosso dia a dia, nas nossas atividades diárias? Vamos citar o exemplo daquela parábola do bom samaritano que todo mundo conhece. O bom samaritano fez um movimento interior de uma prece quando socorreu aquele homem que estava ferido quase à beira da morte, no caminho, e que o sacerdote não podia parar porque ele tinha compromisso, e que o levita passou de longe porque ele não estava a fim de perder tempo. Ele tinha atividades mais necessárias a ele naquele instante. Então, a atitude do samaritano é uma prece. Porque Jesus também nos ensinou: tudo aquilo que fizeres ao vosso irmão, a mim estarás fazendo. Compreendendo que estamos aqui vivendo em sociedade para nos ajustarmos, para melhorarmos e para compreendermos a nossa finalidade. Então, este movimento interior que nós realizamos várias vezes durante o dia, quando cedemos um lugar a alguém no ônibus, a uma pessoa de meia idade, a um idoso, quando cedemos o lugar numa fila de banco, quando auxiliamos a atravessar a rua, estou falando de coisas muito comuns, né? Quando você auxilia, você ouve falar muito que não é para ajudar, que não é para comprar nada, que não é para dar dinheiro, porque o povo não quer trabalhar. Nós escutamos muito isso. Mas às vezes, no seu olhar, aquela pessoa lhe toca. Você fica tomada de compaixão naquela hora. E você compra aquela balinha ou você simplesmente dá alguma coisa. Então, neste instante, você foi tocado. Se a pessoa vai fazer bom ou mau uso do que você